E esse pano de fundo aqui não é só para você fazer selfie, isso é uma coisa que tem que ser preservada. O autocuidado também é cuidar dessas coisas. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente poderia aprender com as abelhas, que se chama simbiose. A abelha poliniza a planta, a flor, o fruto, extrai o que ela precisa e através da polinização da abelha, o fruto, a planta, a flor, tudo evolui. Nenhum agride o outro. Eu acho que a gente tinha que achar um modo equilibrado de conviver com a natureza, usufruir das coisas da natureza sem devastar ela como vem acontecendo. Dentro do contexto dos povos originários, eu acho que a palavra primordial que me vem à mente é proteção, elo, é zelo, é amparo, é memória, coisa que o Brasil não cuida tanto, né? Não tem. Então acho que enquanto as corporações não perceberem que é disso que a gente precisa, é isso que nos sustenta, é isso que de fato vai ser o caminho real para uma grande revolução e evolução e transformação, enquanto essas grandes corporações não se ligarem nisso, a gente vai para o caminho da destruição. Eu acho que o que deve ser feito para manter a existência dos povos originários é a empatia, é se colocar no lugar, é respeitar a história, entender eles como guardiões, como pessoas que entendem a mata, a natureza, muito mais do que nós. É entender que semente e terra é tecnologia, a tecnologia não é só digital, não é só parafernália. E cuidar desse povo. Esse país foi fundado, pensado só em um povo, nos brancos, nos homens, e excluiu todo um povo que tem uma origem e uma história, uma conexão maravilhosa com a natureza. Então a gente precisa colocar eles como prioridade, como a gente coloca nós das grandes cidades como prioridade. O que eu percebo é que o ser humano está com muita dificuldade de viver o presente, o que o presente está oferecendo. Você não está em outro lugar pensando em outra coisa, falando com outra pessoa. Você está sendo o que você é nesse momento, na sua casa, com seus filhos parados. O que você vai fazer com o seu presente? Você tem coisas para fazer. E como usar esse presente? Então eu sinto que as redes, elas nos tiram do nosso presente, elas nos levam para outros lugares, para caminhos que não são nossos, para um voyeurismo que também não é nosso, para olhar um jardim alheio que também não é nosso, e nos tira o que é mais precioso, que é o nosso presente, o que a gente tem. Eu acho que a conexão com a natureza, a observação da vida como ela é, fora das redes, é um bom começo, um bom passo. Um exemplo, você plantar, você vai ficar olhando aquilo ali dia a dia, regando dia a dia e ela vai brotar, uma planta, seja ela qual for. Às vezes a sua ansiedade quer que você quer ver o resultado, você quer ver aquilo imediatamente, mas você entende que a planta, junto com o sol e o solo, tem o tempo deles para florescer. E a gente tem o nosso tempo também de florescer as ideias, de evoluir como pessoa. Subir, liga nessas referências ancestral. Mano, só quem é do bagulho vai entender. Eu escolhi representar divindades nesse filme porque as divindades representam a natureza. Cada orixá representa uma coisa. Oxum representa a água doce. Ogum é o ferro, o aço. Oxóssi é a mata, you know? Yansan é o vento. As religiões de matrizes africanas, elas se resumem na natureza, nada além mais disso. Só que as pessoas acham que é magia negra,
que é não sei o que lá, que é a bruxaria, que não tem nada a ver. Isso daqui, eu tô representando a Xóssia agora, entendeu? A serra é minha vizinha, eu não tô sozinho, a terra é o meu quintal. Navego nesse espaço grandão e a cada passo que eu dou é no sentido do descomunal. A minha relação com o Rael é de admiração, primeiro de tudo. Eu admiro demais esse cara, esse artista, essa figuraça que ele é. Conheci ele entrevistando pra Lab e especialmente a Lab que me botou realmente conectada com ele, assim, frente a frente. É aí que eu fui conhecer o Israel Feliciano, essa figura. E quando chegou o convite, eu achei que tava ali, a gente tava realmente firmando uma parceria real. Fiquei muito feliz. E agradeço a Lab, né, Vanessa? Se a Revolução Industrial fez um grande dano para o meio ambiente, para a natureza, eu fico pensando aqui que a Revolução Digital, qual que será o dano que ela vai causar na mente do ser humano, sacou? Então o meu ponto de vista é desacelerar, observar a vida como ela é. De ir pro mato, tocar talking blues, banho de cacho, é só eu e tu, what we gonna do? Balança de saia, notificar, que lugar que bom vai ser. Gosto de flores, então deixa florescer. Mistura de cores nesse céu entardecer. Mas pra mim só faz sentido se for com você. Sem crop, sem edição, fitoterapia, alcaloide do coração. Irradiando paz, florescendo paixão, deixando a botânica cuidar dessa infusão. Mais do que uma